Olá, bem-vindos ao canal. Noites de Mistérios. Olá, o meu nome é Adilson e eu vou adentrar um pouco a minha infância para assim fazer um anexo ao ocorrido que foi aos meus 17 para 18 anos. Em minha infância, o famoso medo do escuro sempre se fez presente, principalmente quando minha mãe contava causos que meus avós contavam a mesma. Então, fui crescendo com a visão comum do medo do obscuro. Aos meus 17 anos de idade, me converti ao Evangelho Protestante. A igreja que eu frequentava era a Assembleia de Deus, e como todo convertido, a gente se entrega à nova realidade como um salto em uma piscina de águas cristalinas. Eu ia em todos os cultos e, com pouco tempo, passei a fazer parte da banda da igreja. Com a rotina dos trabalhos lá, nas idas e vindas, conheci uma moça na qual, pouco tempo depois, começamos a namorar. Então, minha rotina era trabalho, casa, dias de culto e a casa da sogra. Após os trabalhos na igreja, eu ia deixar a minha namorada em casa e após seguia para minha casa. Apesar da novidade em termos de fé e de uma crença fatídica e devota, o medo do obscuro nunca me abandonará. O escuro sempre me trazia uma sensação desconfortável, por mais que eu não via nada com os olhos, mas os meus sentidos me diziam outra coisa. Até que em um dia, em um culto que demorou para terminar devido à cerimônia de Santa Ceia, o trabalho só acabou após as 23 horas, e isso era em um sábado. E como de costume, antes de ir para casa após o culto, eu passei na casa da minha namorada. Eu voltei para casa, era meia-noite. As ruas estavam vazias e a cidade adormecida e dominada pelo silêncio. O silêncio era tão dominante que dava para eu ouvir o eco dos meus próprios passos, andando displicente pelas ruas quietas e desertas devido ao tardar da noite. Ao me aproximar de uma encruzilhada em formato de cruz, ouço o som de tambores, um som percursivo e inquietante, bem aos moldes dos terreiros de candomblé. E uns 50 metros à minha frente, vejo em uma parte da rua, cujas luzes tinham se apagado, um ser negro de longos cabelos. Tinha pouco mais de 1 metro de altura. Uma imagem distorcida e extremamente escura. Eu parei e fiquei olhando. Ouço os tambores a tocar. Olho para todos os lados e só vejo as casas com as luzes apagadas. O ser avançava em minha direção de forma sutil. E ele para diante de um poste cuja luz estava acesa. E ao se deparar com a luz, a coisa negra volta para a escuridão e fica ao longe em sua forma medonha, voltado para mim. Eu respiro fundo e digo a mim mesmo, não irei correr. No fatídico momento em que meu coração está acelerado, o som dos tambores soando freneticamente, e aquele ser diante de mim, penso em Deus e o clamo em pensamento, e de repente o som dos tambores cessam. Me dirijo, alheio à escuridão que está à minha frente, e subo por uma rua que dá acesso à minha casa. Então é isso, Fábio e Marcela. Esse é o meu relato. Muito obrigado por contarem no canal e uma boa noite.